A Deus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 121. Apenas o versículo 2. Salmo 121, apenas o versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Podem se assentar. Agradeço a Deus por esta noite, pela vida de cada um dos irmãos, as pessoas que nos visitam. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença, prazer ter aqui a Sara. Deus te abençoe, Sara. Clever, Deus te abençoe. Manalda, de presente novo, Deus te abençoe. Deus abençoe as famílias que vieram para a dedicação do Oliver. Deus abençoe cada um. Esta noite é uma noite de apreensão e de uma certa angústia, por medo, por incertezas. E eu queria, já antes de entrar na palavra propriamente dita, dizer a você que você deve apaziguar o seu coração. Você precisa aquietar a sua alma, por uma razão muito simples. O Senhor Deus, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Daniel, no capítulo 2, ele fala que Deus destrona reis e Ele também estabelece. Deus muda estações. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que as preocupações da terra, elas precisam ser passageiras, porque os nossos olhos precisam estar fitos nos céus. Nós temos um Deus que nos guia, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos sustenta, e às vezes nós esquecemos disto. O tema da mensagem de hoje é: em quem confiamos? Uma das primeiras pessoas que nós aprendemos a confiar é em nossos pais. É por isso que para nós, a palavra dos nossos pais, ela tem o sentido de verdade. E é por isso que nós, os pais, precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Porque quando nós falamos, é como se nós estivéssemos dando um mandamento para o filho, é como se nós estivéssemos impregnando na alma e na mente dele uma verdade absoluta. Porque a figura do pai e da mãe são para impor verdades no coração dos filhos. Então nós aprendemos a confiar nos nossos pais desde cedo. Depois nós aprendemos a confiar nos nossos coleguinhas. E às vezes tem coisas que nós não contamos para os nossos pais por causa dos nossos coleguinhas. E aí vem a fase da adolescência, agimos do mesmo jeito. Temos mais confiança no amigo adolescente, às vezes, do que no nosso pai e na nossa mãe. Nós estamos confiando na nossa tribo. Vem a juventude, vem o casamento, e nós temos que confiar no nosso cônjuge. E por aí, a vida vai passando, a tal ponto de chegar um dia, de nós termos que confiar nos nossos filhos. Nós começamos confiando nos nossos pais, e terminamos tendo que confiar nos nossos filhos. E às vezes, a gente, em determinada idade, diz: se o meu filho deixar de cuidar de mim, eu estou perdido. Então a vida faz isso. A vida faz isso conosco. O versículo que eu li, ele está dentro de um dos salmos, que é o chamado Cântico de Peregrinação, que eram os cânticos que o povo hebreu cantava quando ia para as festas anuais, as festas importantes de Jerusalém. Eles cantavam esses salmos. O salmo, ele é uma música, ele é um hino, ele é uma poesia.
Se nós olharmos do Salmo 120, o salmista, ele tem uma visão diferente do Salmo 121. No Salmo 120 ele fala que a paz, ela está sob risco. O Salmo 120, o salmista fala o seguinte: quando eu falo em paz, aparecem palavras de guerra contra mim. E ele chega no momento, no versículo 6, que ele diz assim: tenho vivido tempo demais entre os que odeiam paz. O salmista estava olhando para as pessoas que o rodeavam. E quando nós olhamos para as pessoas que nos rodeiam, a nossa visão, ela está nesse plano aqui. Estou olhando de lado, estou olhando assim, 360 graus. Mas quando a gente chega para o Salmo 121, no Salmo 121 o salmista, ele vai começar de uma forma completamente diferente. Em vez de ele dizer, estou olhando para quem me rodeia, ele diz assim: eleva os meus olhos para cima. Então vamos entender o primeiro segredo: para os momentos de angústia, para os momentos de incerteza, para os momentos de medo, para os momentos conflituosos, qual deve ser o nosso comportamento? E aí, eu quero te perguntar, para você pensar nessa semana: nos últimos dias nós temos olhado para o nosso redor ou para cima? A nossa confiança está nas pessoas que estão ao nosso redor, ou a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra? E aí parece que a gente perdeu o sentido de espiritualidade, o sentido de um Deus presente. De um Deus presente. Parece que a gente perdeu a confiança. E isso não é próprio, não é só da nossa geração. O povo hebreu tinha acabado de sair do Egito, e tem um momento que eles iam entrar no deserto, numa área de difícil caminhada. E aí vai visitar o irmão, ou melhor dizendo, o cunhado de Moisés, um filho de Jetro, que era o cara que conhecia como a palma da mão os desertos que o povo hebreu teria que passar. Moisés, o grande homem de Deus, diz assim: escuta, você podia ir com a gente, você vai servir de nossos olhos. Olha só, Deus tinha feito coisas extraordinárias no Egito, Deus tinha no caminho feito coisas estrondosas, fez o mar se abrir para o povo passar em seco, curou as águas de Mara, fez brotar a água da rocha, deu comida para eles, deu água doce para eles no deserto, deu carne, deu pão. Mas há um momento que Moisés fala assim: eu preciso do meu cunhado para entrar comigo nesse deserto, porque ele sabe o caminho certo. E aí Deus endureceu o coração do cunhado dele e falou com ele assim: não vou não, eu vou voltar para o meu povo lá. Moisés ainda assediou financeiramente. Escuta, as promessas de Deus para nós é de riqueza. Se você for, você também vai ganhar. E ele falou assim: não, prefiro voltar para o meu povo. E tem um momento que Deus, em conflito com o povo, em conflito com Moisés, fala assim com Moisés: eu vou mandar um anjo para acompanhar vocês. Moisés fala assim: eu não quero anjo não, se o senhor não for com a gente, já não sai daqui. Mudou a mentalidade. Então eu quero que a gente pense nesta noite: onde está lançada a nossa âncora da confiança? Onde está lançada a nossa âncora da fé? Onde está lançada a nossa âncora da certeza que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso? Em quem nós confiamos? Porque quando nós olhamos ao nosso redor, nós podemos ver até pessoas que nós admiramos.
A gente olha ao nosso redor, a gente vê pessoas bem intencionadas, só que essas pessoas, elas são falhas e são pecadoras como nós. Em algum momento, elas nos deixarão na mão. Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Todas as vezes que nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no homem, é como se nós estivéssemos depositando no braço mortal a confiança que nós deveríamos ter, onde nós estamos com isso afastando o nosso coração do Senhor. O mesmo Jeremias, no capítulo 2, ele diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. Qual, Jeremias? Quais os males, Jeremias? Primeiro, a mim me deixaram manancial de águas vivas. Primeira coisa. A maior loucura que a gente pode cometer é a gente deixar de confiar prioritariamente em Deus. Nós sabemos que Deus tem 2 vontades. Deus tem vontade diretiva, quando Ele direciona, Ele diz: vai por aqui, essa é a minha vontade. Mas Deus também tem a vontade permissiva. Quando Deus diz assim: eu vou deixar, eu vou permitir. Então a primeira decisão, a decisão mais sábia, a decisão que se espera do servo de Deus, é entender que nós não podemos deixar ao Senhor, que é o manancial de águas vivas. E o povo de Israel tinha deixado Deus, que era o manancial de águas vivas. Foi a primeira loucura. A segunda loucura é que eles cavaram cisternas. Eles colocaram a mão na massa e disseram: nós cuidamos disso. O que eram essas cisternas? Não eram poços artesianos que eram furados para pegar água abaixo do lençol freático. Eram cisternas que eram cavadas para segurar a água da chuva. Aquela água caía, ela era canalizada para aquela cisterna como se fosse um tanque, e ali aquela água ficava parada. Mas aí Jeremias fala o seguinte: olha, eles cavaram cisternas, mas eles cavaram cisternas rotas. Cisterna rota era cisterna que não conseguia segurar a água. Eles não tinham capacidade de calafetar o poço para que a água não saísse. E onde eles cavavam era uma terra meio calcária, ela não conseguia segurar a água. E se ela segurasse a água, era água parada. É por isso que Deus falou: a primeira loucura foi deixar manancial de água viva, substituir manancial de água viva por água parada. Toda vez que você confia no homem para resolver os seus problemas, você está confiando num tanque de água parada. Mas quando você confia no Senhor, você está confiando no manancial de água viva, renovável, saudável, água que traz de fato saúde para a nossa vida. Ilusão é quando nós, em vez de confiarmos no Senhor, conforme disse o salmista: o meu socorro vem do Senhor. É nós às vezes confiarmos na nossa própria inteligência, na nossa própria estratégia. É evidente que a capacidade que Deus, ou a capacidade de pensar, a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade criativa,
ela venha do Senhor, mas mesmo assim, na maioria das vezes ela é inerente à cognição humana, não é resultado de um dom, por exemplo, de discernimento, de um dom de entendimento, de palavra de sabedoria. Então toda vez que eu acredito que a minha capacidade de sair, de articular, ela é superior à minha confiança em Deus, eu estou cometendo uma loucura. E o salmista diz: eu confio no Senhor, eu não confio na minha própria inteligência. E olha que ele é considerado talvez um dos maiores reis da humanidade, um dos reis mais amados da humanidade, e principalmente do seu povo, o rei inesquecível do seu povo. Quando nós confiamos nos nossos recursos materiais, a Bíblia, o Senhor conta uma parábola que o tradutor da Bíblia coloca o título de rico insensato. Nós estamos falando sobre termos a nossa confiança em Deus. A nossa mensagem é uma interrogação: você confia em quem? E há pessoas que confiam nos seus próprios recursos. E aí o Senhor Jesus contou uma parábola que o tradutor intitula de o rico insensato. Aquele homem era um estrategista, aquele homem era um grande administrador de fazenda, um grande produtor. E um dia, depois dele ver o sucesso da sua colheita, depois daquele homem ver que o seu plantio tinha trazido um resultado extraordinário, aquele homem se assenta e diz assim: farei isso. Lucas 12, 18 a 19. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Quem já leu a parábola sabe qual foi a sentença que ele recebeu após confiar na sua estratégia, após confiar nos seus bens materiais. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós sabemos que os bens materiais são recursos transitórios que Deus nos dá. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós sabemos que os bens que Deus nos dá, Ele nos dá para que o nome dEle seja glorificado através daquilo, para que nós sejamos abençoadores da obra dEle, para que nós sejamos abençoadores do nosso semelhante, para que nós tiremos também benefício para nosso próprio bem-estar. Entretanto, jamais os bens materiais podem dar em nós a sensação: eu estou seguro, porque a própria vida é uma insegurança, porque a nossa própria existência é uma transitoriedade, é uma grande ilusão. O salmista no Salmo 120, ele foca as pessoas que estão em redor. E às vezes quando a gente quer socorro, porque o Salmo 121 ele começa dizendo que ele precisava de um socorro, que ele estava em apuro. E eu tenho certeza que você já teve dias da sua vida que você pensou assim: eu precisava de alguém para me socorrer, eu precisava. E aí quem é que veio na sua cabeça? Em quem você pensou primeiro? Às vezes dos seus relacionamentos. Eu conheço fulano que ele tem um trânsito social muito bom, ele conhece todo mundo. Olha, eu conheço alguém que é muito bem sucedido profissionalmente, ele pode me ajudar. Tem pessoas que estão bem financeiramente, pode me trazer o socorro. Tudo isto são
imaginações baseadas no olhar ao redor. O apóstolo Paulo, na 2 aos Coríntios, 5º e 7º, ele dá a receita sobre como o cristão deve andar, como ele deve se guiar, como deve ser o olhar do cristão diante das adversidades da vida, diante das decisões que ele tem que tomar. Paulo diz assim: nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Que cenário você vê hoje? Que cenário você vê hoje? Agora você acredita que quem resolve, que quem domina, que quem controla é o homem? Ou você tem um olhar de fé capaz de dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive? Que tem momento que ele diz o seguinte: opa, vou levantar do trono aqui e falar basta. Ele vai dizer: o copo encheu, pronto. Nós andamos por fé. E é por isso que a oração deve ser o nosso alimento diário. E é por isso que a vida devocional, ela tem que ser praticada. Porque quando não há vida devocional, há desespero, há desequilíbrio emocional. Quando não há vida devocional, a gente entra em pânico. Pessoas perdem o sono. Quando não há vida devocional, a gente sempre pensa o seguinte: eu estou perdido, o que será de nós? E aí nós vamos ver a palavra dizendo que nós precisamos crer, confiar, como disse o salmista: a minha confiança está no Senhor. Ela vem do Senhor, ela não vem das circunstâncias favoráveis, ela vem do Senhor. Porque nós vivemos no mundo, conforme diz a Bíblia, que é o seguinte: quando disserem para você paz, paz, de repente, repentinamente vem a guerra. Sabe por quê? Para nós não nos acomodarmos, para nós não confiarmos, para nós não esperarmos no conforto dos melhores dias da nossa vida. Às vezes nós entramos num processo chamado zona de conforto, e esse processo chamado zona de conforto, ele nos destrói. Porque há momentos que a gente fala assim: não, tá bom. Só que o que é o bom? O bom é o inimigo do ótimo. Quando nós estamos com o Senhor, não está bom, está ótimo. Quando está com o homem, já fala: não, está bom, nunca esteve tão bom. Mas eu não quero ficar no que está bom, eu quero estar no que está ótimo. Porque tem muita gente que fala: esse mundo até que está bom, esse mundo até que está confortável. Já foi pior, já teve cristão sendo jogado na arena para ser comido pelos leões. A gente está vivendo bem, está bom. Mas o que Deus preparou para nós não é esse bom. O que Deus preparou foi o ótimo. E o ótimo é nos céus, é na glória. A Canaã não é aqui não, irmãos, a Canaã é lá. Os nossos pés estão muito fincados na terra. A lei da gravidade, ela tem nos prendido. Davi foi um homem extraordinário, de muitas conquistas, de muitas alianças. Um guerreiro que ele atraía as pessoas para se aliançarem com ele, até por causa da sua capacidade de vencer batalhas. Então era interessante para os outros fazerem aliança. E os aliados levavam coisas para Davi, enriqueciam o reino de Davi. E em todas as negociações de aliança, é claro que era agregado ao patrimônio do povo hebreu uma série de coisas.
usava-se muita madeira. Então quando tinha que fazer algo, a madeira vem lá de tal lugar. Rei, estamos colocando aqui, estamos mandando tudo que o senhor precisar. Preciso de metal. Rei, conte conosco, está indo tudo. Preciso de perfumaria. Tem aqui matéria-prima para perfume, está indo tudo. Preciso de mão de obra. Rei, eu tenho marceneiro, eu tenho carpinteiro, eu tenho ourives, eu tenho perfumista. Vou mandar a mão de obra do meu reino toda ficar agregada. Aí. Mas Davi, também como homem de Deus, ele sabia que aquilo tudo era transitório. Aquelas alianças eram alianças frágeis. E aí no versículo 2, quando ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Mas por que, Davi? Você tem tantos reinos aí que podem fazer coisas maravilhosas, vão te dar suporte. Aí ele olha e diz: mas o meu Senhor, Ele fez os céus e a terra. Tá bom para vocês? Estou confiando naquele que fez os céus e a terra. Currículo é bom? Tem algum outro que fez igual ele fez? Por que você confia em Deus? A sua fé, a sua confiança está baseada em quê? Quando Davi diz: eu confio no Senhor que fez os céus, ele está dizendo o seguinte: há momentos que os recursos naturais não serão bastante. Eu preciso de recursos sobrenaturais, que nenhum homem pode oferecer, que nenhuma instituição pode dar, que nenhuma aliança entre homens pode fazer. Aquele que fez os céus, ele olha de cima para baixo, ele tem uma visão privilegiada. Ele controla não só os seres humanos, ele não apenas sabe o que pensam os seres humanos, mas ele também sabe o que passa na mente dos animais, e ele é capaz de conduzir. A ponto de, quando os discípulos estavam precisando pegar peixe que não estava conseguindo, o Senhor falou assim: ó, lança a rede de tal lado. Aí o Senhor dá uma ordem e vai um cardume de peixes selecionados para cair na rede que o Senhor tinha mandado eles jogar ali. Ele é capaz de controlar todas as coisas. O dia que ele precisou dar uma lição em Jonas, ele moveu as águas do mar, ele controlou um grande peixe, ele preparou o peixe para abrir a boca na hora certa, para Jonas ser jogado na hora certa, preparou o tempo certo para Jonas suportar o ventre do peixe, e deu ordem na hora certa para que o peixe vomitasse Jonas no lugar certo, porque ele é Deus dos céus, ele controla todas as coisas do trono onde ele está assentado. E é por isso que Davi falou: eu confio no Senhor que fez os céus. Tem uma passagem maravilhosa no livro de Josué, no capítulo 15. Um grande homem de Deus chamado Caleb, ele tinha feito um desafio, e ele queria casar sua filha. E ele falou, propôs um desafio: eu dou a minha filha ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. E teve um homem chamado Otniel, que ele foi, cumpriu e voltou para buscar o prêmio. Aqui não sei se é ato contínuo ou se demandou um espaço de tempo, mas um dia, ou em algum momento, Axa chegou para Otniel e pressionou Otniel: escuta, você tem que pedir alguma coisa para o meu pai.
Você tem que pedir alguma coisa para o meu pai. E eles, ou ela apenas, montou num jumento e foram até a casa de Caleb. Só que ela acabou tomando a iniciativa, e diz a palavra que ela desceu do jumento. Desceu do jumento e foi pedir a bênção. Uma das primeiras coisas que a gente precisa parar um pouquinho, né, irmãos? A gente precisa fazer é descer do jumento. Montado em jumento a gente não ganha nada, irmãos. Ela desceu do jumento, foi lá e falou assim, ó. E logo que ele a viu, ele perguntou: o que você quer? O que você quer? Um pai que tem tudo, quando ele vê o filho, ele está interessado em dar alguma coisa para o filho. Todo pai que ama o seu filho, ele quer sempre oferecer alguma coisa para o filho. E às vezes a gente esquece. A gente prefere ficar escondido, se vitimizando, do que chegar para o pai e falar: pai, eu quero. Aí Axa diz o seguinte: pai, eu quero um presente. Eu quero um presente. Você sabia que você pode chegar para Deus nessa noite e falar: Deus, eu quero um presente. Eu te desafio nessa noite a você pedir o seu presente para Deus. Para de pedir para quem está ao seu redor. Para de achar que quem vai te dar é aquela pessoa bem sucedida que você já trabalhou para ela. Não te dá, não. Quem dá coisa boa é o pai. É o pai que dá coisa boa. E o filho tem que ter liberdade. O presente às vezes pode ser um objeto, um bem, mas pode ser uma cura, pode ser uma libertação. Às vezes não precisa ser para você, pode ser para o seu filho, para o seu cônjuge, para os seus pais, para o seu irmão. Deus, eu quero um presente nesta noite. Eu quero que o Senhor intervenha nisso aqui, só o Senhor. E Axa falou o seguinte: olha, já que o Senhor me deu as terras do Negueb, nós temos a consciência que Deus já nos deu coisa muito boa, irmãos. Eu acho que não há ninguém salvo que não tenha consciência: o Senhor já me deu. Eu não mereço, não, mas o Senhor já me deu. Mas como o Senhor é o dono de tudo, dê-me também fontes de água. Jeremias falou: a loucura é deixar as fontes de água viva e abrir cisternas rotas que não retêm água. Aí Axa falou: eu quero fonte de água. Que tipo de fonte? Primeiro, eu quero fontes superiores. Quando eu digo, eu confio no Deus que fez os céus, eu estou confiando em alguém que tem fontes superiores para me dar, que ninguém pode dar aqui nesse mundo, que ninguém tem para oferecer, mas Ele tem abundantemente para dar para todos que lhe pedirem. Por que eu não recebo? Diz a palavra: não recebe porque pede mal. Vocês não têm recebido porque têm pedido mal. Porque Deus, o Pai, é pedagógico. O Pai é pedagógico. As bênçãos superiores são as bênçãos que vêm dos céus. A gente tem toda a convicção, ela veio de Deus, ela é para a glória de Deus. Eu não posso negociá-las, porque elas são para mim diretamente, são personalizadas. Deus ofereceu para mim. Deus ofereceu para mim. Ela é intransferível.
E é por isso que quando você recebe um dom da parte de Deus, você precisa entender que quem tem que movimentar esse dom é você. Ele é intransferível, ele é algo personalizado de Deus para a sua vida. É algo que Deus deu para que você pudesse multiplicar também na vida de outros a visão de que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que qualquer pessoa crendo no Senhor, temendo ao Senhor, andando na presença dEle, poderá receber. Mas Davi, ele também diz: o meu socorro vem do Senhor que fez a terra. Todos nós que já fomos no litoral, principalmente nós mineiros, quando a gente viu pela primeira vez, a gente via aquele mundão d'água vindo. Meu Deus, que mundão d'água! Vai invadir essa cidade, vai destruir tudo. Mas Deus, lá do céu, Ele já tinha determinado o seguinte: escuta, você vai só até aqui. Quando chegar aqui, você retorna. Quando você está aflito, Deus também tem o controle da aflição. E Deus diz para a aflição: você vai só até ali. Quando chegar ali, você retorna. Mas para isso eu preciso ter a convicção que Deus, Ele é o Senhor da terra, e Ele sabe de tudo aquilo que acontece, de tudo aquilo que está acontecendo nesse momento. Você pode chegar em qualquer tribo, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do planeta, que os olhos de Deus estão focados ali. Se tiver agora uma pessoa dando a luz lá no meio de uma mata, em qualquer lugar do planeta, no lugar mais escondido que seja, no meio de uma tribo que não conhece a civilização, os olhos de Deus estão sobre aquela criança que está nascendo ali, porque Deus sabe o que está acontecendo na terra neste segundo presente. Deus sabe quando os homens decidem trabalhar contra ou a favor a qualquer projeto. Deus está vendo. E às vezes nós falamos como Asaf no Salmo 73, não dá, Deus, quando eu observo a maneira como o ímpio trabalha, quando eu observo a maneira do ímpio agir, Deus, eu chego quase a desviar. Asaf, um levita, um homem de Deus, sem nenhuma suspeita, ele diz o seguinte: o ímpio faz e dá certo, o ímpio apronta e dá certo. Mas tem um versículo chave no Salmo 73, que Asaf vai dizer o seguinte: até o momento que eu entrei na casa de Deus. A cabeça dele estava assim, até o momento que ele entrou na casa de Deus. E quando ele entra na casa de Deus, significa ali, ele entrou na presença de Deus, para entender como que Deus trata o ser humano, como que Deus cuida das criaturas, como que Deus cuida de cada evento que acontece na terra hoje, seja aqui, seja na Europa, seja na África, seja na Oceania, seja num lugar civilizado ou não. Deus tem o controle sobre todos os eventos que estão acontecendo hoje. E é por isso que eu não devo me desesperar por situações adversas, e é por isso que eu não devo perder o sono por causa de situações adversas. É por isso que eu tenho que confiar que Deus continua sendo Deus. Ele foi Deus quando o povo foi levado cativo. Ele viu tudo.
E lá no cativeiro, ele viu Daniel orando. E ele viu você orando também. Ele viu a igreja orando. Lá no cativeiro ele viu quando a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Ele conhecia a temperatura da fornalha. Ele viu a atitude daqueles 3 homens. E ele disse: como eu estou vendo, deixa comigo, que eu vou entrar lá dentro com vocês. O ar-condicionado lá dentro é por minha conta. Deixa que eu refrigero. Deixa que eu refrigere. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Davi, ele sabia que o Deus que fez a terra, ele movimenta os recursos naturais. Ele trabalha os recursos naturais. Ele sabe onde está a maior pedra de diamante do planeta, em qual profundidade ela está. Ele sabe onde ela está. Ele sabe onde está a maior jazida de ouro do planeta. Ele sabe onde ela está. Ele sabe onde está a maior reserva de petróleo, que ninguém ainda, até hoje, descobriu. Ele sabe onde ela está. E ele reserva as descobertas para o tempo oportuno, para as pessoas oportunas, e sobretudo para que o ser humano entenda que tudo pertence a Ele. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há é do Senhor. Você pode estar aqui, você é do Senhor. Aquele que está lá em Nova York, Deus está lá, sabe que Ele é dele. E aquele que está no lugar mais desconhecido do planeta, Ele também está lá. Quantas vezes o que nos atende são recursos naturais, e quando nós oramos uma oração inteligente, nós podemos falar isso na nossa oração: Deus, o Senhor sabe onde está o recurso que eu preciso, e o Senhor pode direcioná-lo para mim. O Senhor pode direcioná-lo para mim. De repente é aquela semana que você tem aquele boleto para pagar, e você não sabe de onde virá o dinheiro para pagar esse boleto. Está vencendo essa semana. Eu não posso ser protestado. Aquele que sabe, aquele que confia no Deus que fez a terra, dobra o joelho e fala: Deus, o valor é tanto, e esse recurso, ele é pecuniário, é moeda de homem, Deus. Pastor, mas ele é capaz de fazer isso? Houve uma discussão e disseram assim: Senhor, o senhor acha que é justo a gente pagar imposto? Vai lá na água ali, no mar, no lago, pega o peixe lá para mim. Pegou um peixe. Jesus, não há de ver que tem uma moeda entalada no peixe? Ah, é? Oh, não é de ver que eu sabia dessa moeda? Você acredita que eu sabia que tinha uma moeda nesse peixe? Eu mandei esse peixe para vir porque eu sabia que ele tinha moeda. Não era para vir outro peixe, era esse mesmo. Deus encaminha recursos da terra. Deus move o que precisa. E às vezes naquele momento difícil, de repente,
Aparece aquele cliente que tinha muito tempo que não comprava. Falava: ó, lembrei de você, estava precisando comprar um negócio, você tem. Meu filho tem tido algumas experiências nesse sentido. Um dia desse, estava ruim de venda. Ô pai, eu vendo e acaba que não tem mercadoria para entregar. Vamos orar? Vamos. Deus abençoa. Ele vai visitar cliente, abre as portas, tem misericórdia, Senhor. E aí, eu falei assim: olha, eu fui nessa loja muitas vezes, eles nunca me compraram. Hoje, eles fizeram um grande pedido. Por que será? Davi sabia que o Deus que ele servia não era Deus apenas das coisas espirituais, embora o crente enxergue tudo de forma espiritual, e não está errado, porque ele entende que Deus, ele trabalha o humano atendendo uma necessidade de alguém que orou a ele, que teve uma atitude de inteligência espiritual. Deus encaminha pessoas. E aí, a gente precisa parar um pouquinho e entender os processos de Deus. Por que Deus te colocou perto da pessoa X e não perto de outra? E às vezes Deus está colocando alguém que pode te abençoar, mas você não está enxergando isso. E o crente, quando está ao lado de alguém desconhecido, tem que perguntar: Deus, o que o Senhor quer? Como que eu posso abençoar essa pessoa? Como que essa pessoa poderia de repente abençoar também? Axa, ela chega para o seu pai e fala: eu quero fontes superiores, mas eu quero fontes inferiores também. Enquanto nós estivermos palmilhando esta terra, nós vamos precisar de recursos inferiores. Sabe por que eles são chamados inferiores? Porque eles não entrarão na eternidade. Eles não entrarão. E é por isso que a Bíblia fala sobre o tesouro. É por isso que a Bíblia diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Qual é o maior tesouro que você carrega? Ele é inferior ou superior? Ele é da terra ou ele é do céu? Eu gostaria que você, nesta noite, repetindo esta palavra do salmista: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E você fizesse um propósito: Deus, me ensina a entender que eu estou pisando na terra, mas que eu preciso ter os meus olhos voltados para o céu. A terra é lugar de passagem. O lugar nosso é na eternidade. Mas enquanto estivermos nessa terra, deu vontade de comer carne? Deus manda codorna. Deu vontade de comer pão? Deus manda maná. Enquanto nós estivermos nessa terra, Deus conhece a minha e a sua necessidade. E é quando a palavra nos diz: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Você crê nisso? Coloque-se de pé, por gentileza.
Neemias, no momento importante na história do povo, Neemias diz assim, deixa eu pegar o versículo aqui para não... Livro de Neemias. Eu tinha a impressão que eu havia marcado ele. É quando Neemias manda o povo voltar para suas casas, festejarem, comerem e beberem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias, e tem uma bolinha no 10º aqui mesmo. Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Pastor, mas eu não tenho o que comemorar. Mas a ordem do Senhor é outra. Mas como você não tem o que comemorar? Se a alegria genuína, ela venha do Senhor. Você é salvo? Se você é salvo, volte para casa, festeje, comemore, porque a alegria do Senhor é a sua força. Eu não dependo das circunstâncias desse mundo, eu não dependo de decisões desse mundo, porque a minha alegria vem do Senhor. E tudo aqui nesse mundo é podridão, tudo aqui nesse mundo é passageiro, mas o Senhor detém o poder sobre todas as coisas, quer seja nos céus, quer seja na terra. A alegria do Senhor é a nossa força. Está chorando porque, aleluia, se você tem um Deus, você quer vir aqui à frente? Que cuida de você e jamais te esquecer. Glória a Deus. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Oh, glória a Deus, Ele é Deus que cuida. Não chores, quem te prometeu